Bom dia! Hoje nós vamos conversar um pouco sobre postura, sobre hábitos posturais e problemas que têm sido ocasionados por esses hábitos posturais inadequados durante o nosso dia a dia. Então a gente vai conversar um pouco sobre postura no trabalho, postura na escola, postura em casa, ao dormir, ao levantar, ao dirigir, ao usar um iPad, um celular, que tem sido hábitos constantes de jovens, adultos e até mesmo idosos que passam hoje mais tempo em frente ao computador. Nós que trabalhamos, passamos muito tempo sentados no computador, em casa, estudando. Os estudantes passam horas e horas sentados também em cadeiras muitas vezes inadequadas. E isso tem ocasionado vários sintomas e procura dos consultórios de fisioterapia, nas clínicas, para tratamentos posturais cada vez mais cedo. Então, assim, muitos jovens se queixando de hábitos errados, dores de cabeça, dores na coluna, que tem sido cada vez mais frequente. E nas empresas, a taxa de absenteísmo tem sido cada vez mais alta por conta de dores na coluna, dores no punho, lerdorte. Então, hoje nós vamos bater um pouco de um bate-papo gostoso sobre esses assuntos. Então, Virgínia, no teu trabalho, tu usa muito computador diariamente. Como é que tu fica na tua postura normal, natural? Bom, Sabrina, eu reconheço a dificuldade que eu tenho de realmente ter uma disciplina postural na frente do computador. Eu fico muito com a postura curvada, apoio muito o braço na cadeira, inclino meu rosto para frente, É como se isso fosse mais confortável para mim, já reconhecendo que é um problema. Então, geralmente no trabalho eu fico nessa posição. Isso acontece porque assim, o teu corpo já está habituado nessa postura. Então, para ti é mais confortável ficar numa postura inadequada do que você se corrigir. Corrigindo, de qualquer forma, você pode vir a sentir mais dor do que o normal. Então, a maneira correta para você usar o computador, se você não está nem encostada e nem totalmente desapoiada daqui da cadeira. Se você quiser usar o encosto da cadeira, você leva primeiro o bumbum, depois o restante da costa para apoiar. Chega a sua cadeira para perto da sua mesa, do seu teclado, apoie o punho ou no braço da cadeira ou aqui na frente, dependendo da distância que você conseguir chegar na mesa. A tela você tem que ajustar para que você fique no nível mais para baixo. Isso vai te dar uma sensação de conforto maior, tá? Então assim, se ela estiver muito distante, você aproxime a tela ou aproxime a cadeira da mesa, para que você não tenha que projetar a sua cabeça e o seu tronco lá na frente, certo? A posição correta é essa. Caso você canse, em vez de escorregar para debaixo da cadeira, como é o habitual, as pessoas geralmente fazem isso para descansar, acaba sobrecarregando mais essa região aqui da coluna lombar e essa região aqui onde as pessoas acumulam muita tensão. Então, para evitar isso, chegou para frente, levante o tronco, chegue a cadeira mais para trás agora, os pés vão ficar bem apoiados no chão, tá? Se a pessoa for baixa e a cadeira estiver elevada e ela não tiver regulagem de altura, coloca algum suporte debaixo dos pés, pode ser livros, tijolo, um tabladinho de madeira, qualquer coisa que ela possa apoiar o pé para dar essa firmeza. Porque se não tiver com os pés bem apoiados, a tendência é a pessoa realmente escorregar. Então, para você manter uma postura correta, sem usar o encosto da cadeira, os pés têm que estar bem apoiados, a barriga ligeiramente contraída e o queixo aqui encaixado. Que aí não vai forçar os ombros para trás e não vai ficar dolorida essa região. Se você inclinar o seu tronco para frente, você sente forçar a perna e não as costas, certo? E da mesma forma, apoie o braço, ajusta a tela para que você fique numa posição confortável. Essa é a melhor posição para usar o computador. Se for comer, se for estudar usando livro, caderno à mesa, é a mesma posição de sentar, ou encostada ou totalmente desencostada, tá certo? Que às vezes a pessoa senta com o bumbum lá atrás e traz a coluna para frente, isso traz uma sobrecarga muito grande para essa região lombar, certo? Bom, Sabrina, quando a gente passa o dia inteiro no trabalho, geralmente tentando disciplinar essa postura, eu sei que chega um momento que a gente começa a sentir dores realmente
E eu queria saber se tu terias umas dicas de exercícios para que no próprio ambiente de trabalho a gente possa estar trazendo um pouco de relaxamento para o nosso corpo. O recomendável é que as pessoas não passem muitas horas na mesma posição. O recomendável é que de 50 em 50 minutos, de hora em hora, eles façam uma pausa, façam alguns exercícios de alongamento ou andem um pouco, para que não permaneçam muito tempo na mesma posição. Então, quem está na escola tem os intervalos entre uma aula e outra. Então, nesse intervalo é bom que a pessoa caminhe um pouco para ativar a circulação e quando ela voltar para a cadeira, ela está com a concentração retomada, né, com o corpo mais disposto. E para quem está trabalhando em frente ao computador ou usando a mesa, cansou de ficar na mesma posição, senta lá direitinho na cadeira, aí vira de lado para o computador, aí entrelaça os dedos acima da cabeça, empurrando as mãos em direção ao teto, como se fosse se espreguiçar mesmo, normal. Aí abaixa o tronco e abraça as pernas, que isso vai dar uma sensação de relaxamento para toda a coluna. Conta ali uns 10 segundos e retorna para a posição. Só esses 2 movimentos, né, já dão uma sensação boa para a tua coluna. E a pessoa também pode fazer um alongamento para essa região do pescoço, para aliviar essas dores aqui do trapézio. Inclina um pouco a cabeça, com a outra mão levemente, puxa a cabeça aqui e conta 10 segundos. Retorna para o meio, devagar, inclina para o outro lado, com a outra mão, puxa levemente. Lembrem que é uma região sensível, uma região pequena, então não precisa fazer tanta força. Conta 10 segundos, relaxa. Depois olha para baixo, com as 2 mãos, puxa a cabeça em direção, o queixo em direção ao peito. Aqui. Pode relaxar os braços, relaxar os ombros, que vai sentir um alívio nessa região aqui de trapézios, que é essa região superior dos ombros, onde a gente costuma acumular muita tensão no dia a dia. Aí volta à posição normal e retorna ao trabalho. Com esses exercícios que são simples, fáceis de fazer, a pessoa vai retomar o trabalho com mais concentração, o corpo mais relaxado, mais disposto, ela vai render muito mais, vai ter uma produtividade bem melhor no seu dia a dia. Tanto adultos como as crianças em idade escolar também podem fazer esses exercícios nos intervalos das aulas. Então, com relação à mochila, o peso ideal da mochila é 5% do peso corporal de cada pessoa. Seja ela adolescente, criança ou adulto, é 5% do seu peso corporal, para que não haja prejuízo para sua coluna. Aqui, a mochila da Virgínia, ela está passando a linha do quadril dela. Então, assim, isso vai fazer com que a mochila com o peso traga ela para trás. O correto é a gente ajustar essa mochila para que ela fique na altura aqui certinha na costa dela, que ela não ultrapasse a linha da cintura dela. A mochila nessa posição vai dar uma sensação de que a mochila está mais leve e não traz prejuízo para a coluna dela. Hoje, a maioria crianças até, crianças, adolescentes e adultos passam muito tempo usando tablets, usando celulares e geralmente eles ficam jogados no sofá ou deitados na cama, que são posturas inadequadas para uso de equipamentos como esse, que são portáteis, mas eles devem ser usados numa postura correta também. Então, aqui, Virgínia está sentada no sofá, com o tronco curvado, né, e digitando sem o apoio do antebraço e do punho aqui no tablet. Nessa postura que ela está, ela pode desenvolver lerdorte no punho, pode ficar com dor na lombar, dor no pescoço, né? E além de que ela vai passar horas aqui distraída no tablet sem se perceber dessa posição inadequada. Então o correto é usar os tablets e sobre a mesa também para que ela possa apoiar o punho. Hoje já existem teclados também para tablets, para Androids, que podem ser utilizados para digitar como no computador normal. Então evitem ficar sentados no sofá ou deitados na cama usando tablets e celulares por muito tempo. Recentemente saiu uma reportagem no jornal em rede nacional de que o Brasil é o país campeão em usos de smartphones. Então, assim, as pessoas usam smartphones em todos os lugares. Isso virou um vício, virou assim uma mania nacional.
ficar o tempo todo teclando. As pessoas não se comunicam mais entre elas, elas se comunicam mais por redes sociais, por mensagens de texto. Então elas passam muito tempo usando os smartphones. E geralmente numa postura inadequada, numa fila, com transferência de peso para uma só perna, deslocando a coluna, né, para um lado só, o que faz alteração também na coluna. O correto é a gente ficar sempre apoiado os dois pés e, se possível, trazer o celular mais para cima, em vez da gente abaixar a cabeça.